Olá, alunos, tudo bem com vocês? Como programado de acordo com o nosso roteiro de estudo, hoje nós vamos falar sobre a Grécia de uma maneira em geral, ou seja, nós vamos englobar os dois capítulos de Grécia que nós estudamos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o primeiro capítulo, porque o segundo capítulo a gente ainda vai trabalhar com ele mais tempo depois. Então hoje nossa aula vai falar um pouquinho em geral de tudo, mas mais focado no primeiro capítulo, ou seja, na formação das cidades e estados da Grécia, né? E para a gente falar sobre a formação das cidades e estados da Grécia, a gente tem que lembrar de algumas coisas importantes. Por exemplo, a localização. Vocês têm que saber a localização, onde fica a Grécia, quais são os povos que vão formar esse primeiro conjunto chamado de Grécia Antiga, dentre outras informações. Então é legal vocês saberem que a gente está falando de uma região que fica na Europa, né? Próxima ao mar Mediterrâneo e ali também na Península Balcânica, beleza, gente? Então a gente tem essa formação aí do mundo grego. E a gente vai ter 4 povos principais que vão colonizar a Grécia nesse momento que a gente está estudando aí, né? São os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios. Esses 4 povos, então, alguns em momentos diferentes, outros vão conviver em harmonia, vão chegar e vão formar essa civilização aí da Grécia nesse momento que a gente está estudando. Eu estou usando o livro didático de vocês aí, quem quiser me acompanhar, pode pegar aí, já estou indo para a página 44 para a gente então debater um pouquinho melhor sobre isso, né? Então, quando a gente tem esses povos formando a Grécia, a gente vai ter a formação de algumas cidades-estados ali, né? E essas cidades-estados, elas vão ter algumas particularidades. Nós vamos falar hoje principalmente sobre 2 dessas cidades-estados, a gente já comentou bastante também, que é sobre Atenas e Esparta. Inclusive, hoje eu vou fazer uma correção com vocês aí, do simuladinho que vocês fizeram, algumas questões que vocês erraram de história aí, que vocês acertaram, nós vamos debater um pouquinho melhor sobre elas aí também nessa aula de hoje, tranquilo? Então a gente vai ter aí nessa formação da Grécia, gente, no primeiro momento, o que vai se desenvolver melhor vai ser a chamada civilização cretense, né? Que vai ser quando a gente vai ter a civilização desenvolvendo na ilha de Creta, e ali a gente vai ter o início de uma formação clássica dos gregos que a gente conhece, né? O que vai acontecer nessa ilha de Creta? A gente vai ter o desenvolvimento principalmente do comércio, né? E da navegação. Afinal de contas, estamos falando de uma ilha. Como é uma ilha, eles necessitavam muito para poder fazer o comércio, sair da ilha, de navios. Por isso eles vão ser, desde muito cedo, na colonização de Creta, ótimos mercadores, né, ótimos navegantes. Então é importante vocês lembrarem-se sempre disso. E Creta vai ter uma outra importância também na história da Grécia em relação aos mitos, né? Já debatemos bastante sobre o mito de Dédalo e Ícaro, sobre o mito de Minotauro. Tudo isso aí que está muito ligado com a questão da mitologia grega e da maneira como os gregos enxergavam também a ilha de Creta, né? Como, de fato, uma ilha importante na formação dessa identidade grega. Apesar de serem cidades e estados independentes, elas tinham alguns fatores que uniam todas elas. A questão da religiosidade, a língua, né? Enfim, tudo isso aí são fatores que vão colocar os gregos como uma coisa só, apesar de eles estarem em cidades e estados diferentes. Tava até vendo agora há pouco ali um pedacinho de um filme sobre a Guerra de Troia, né? Um filme famoso, muita gente já viu, até comentaram comigo aqui também. E é sobre uma das guerras mais famosas da antiguidade, né? Exatamente a Guerra de Troia, uma guerra que vai durar muito tempo. A gente tem algum conhecimento exatamente por causa de escritos daquela época, né? São 2 livros muito legais sobre a Guerra de Troia. Um sobre a guerra de fato e outro sobre a volta de um dos vencedores para casa, né? A Ilíada e a Odisseia são livros muito interessantes, contam bastante sobre a história dos gregos. Livros bem difíceis de ler, viu, gente? Vou mentir para vocês, não. São livros complicadíssimos de ler. Mas são histórias bem interessantes para a gente conseguir entender como funcionava, então, essa região da Grécia nesse momento aí da Guerra de Troia, né? Já falamos sobre o cavalo de Troia, já falamos sobre alguns heróis que participaram dessa guerra, como Ulisses, o próprio Aquiles, Heitor, o rei Menelau, o rei Príamo de Troia, enfim, são várias as figuras importantes que vão participar dessa guerra em Troia e que vão participar também do imaginário que vai surgir então na Grécia sobre os heróis gregos, sobre a questão da mitologia da Grécia, dentre outros fatores extremamente importantes, tá? Aí na página 46 de vocês tem uma coisa que a gente não trabalhou muito ainda, que eu acho que é legal a gente tomar, que é exatamente a questão da linha do tempo que a gente vai ter sobre o estudo da Grécia. Como a Grécia Antiga ela vai pegar vários séculos, os historiadores eles vão dividir esses períodos aí, ó. Acompanha comigo na página 46. Então a gente vai ter do século 20 a.C. até o século 12 a.C., o que a gente chama de civilização creto-micênica, né? Que vai ser principalmente esse início que eu comentei com vocês aí, do desenvolvimento de Creta e da colonização também da questão continental e da Grécia.
Do século XII a.C. até o século VIII a.C., a gente vai ter os séculos obscuros. A gente não tem muitas informações sobre o que aconteceu nesse período, muitas coisas se perderam, documentos não chegaram até hoje em dia, então por isso que eles são obscuros, a gente não tem um conhecimento próprio sobre eles. Do século VIII a.C. até o século VI a.C., nós temos o período arcaico. Do século VI até o século IV a.C., a gente tem o período clássico, e o último período aí, que é o período helenístico, vai do século IV a.C. até o século II a.C. Então, para facilitar o estudo de história da Grécia, os historiadores dividiram também a Grécia em 5 grandes períodos aí, né? Quem viu aquele link que eu coloquei para vocês sobre a cidade de Atenas, tem como vocês pegarem a cidade de Atenas durante vários desses períodos aí, né? Vocês conseguirem ver as construções em 3D, mostrando exatamente como que a cidade vai se modificando, crescendo em determinados momentos, às vezes até mesmo diminuindo por causa de invasões, enfim, tudo isso vai acontecendo de acordo com o momento que a gente está tendo aí a formação de Atenas e das outras cidades-estados da Grécia, né? Lembrando que, como é que a gente vai ter o surgimento das cidades-estados? Tudo começa lá no inicinho, a gente vai ter então primeiro os genos, depois as frátrias, depois as tribos, depois a gente vai ter a formação da cidade. Então tudo começa com uma organização familiar, né? Geralmente capitaneada aí pelo chefe de família, geralmente é um homem mais velho que vai comandar então os genos. A gente vai ter a organização disso em grupos um pouco maiores, né? As fraternidades, as frátrias. Quando a gente tem um conjunto grande de frátrias, a gente vai ter a formação das tribos, até que a gente tem um número grande de tribos também, que vão ser então a formação das cidades. Ou seja, a gente está vendo uma evolução também aí na questão da ocupação do espaço na Grécia Antiga. Tudo começa numa questão mais local, mais ali da família, e vai crescendo até a gente ter a formação das cidades de fato, né? É um processo, obviamente, demorado, isso não aconteceu da noite para o dia, né, gente? Mas que é um processo extremamente importante e que vai colocar, então, dentro das cidades, grupos cada vez maiores aí, né? E, obviamente, dependendo da cidade-estado, vai ter mais habitantes e outras menos, né? Atenas, por exemplo, vai ter uma população muito grande, quando a gente pode pegar outras cidades, por exemplo, Patras, Cálcias, vão ser cidades bem menores se comparadas com Atenas, beleza? Conceito de cidade-estado, acho que já está muito claro para vocês. Falamos sobre isso em Mesopotâmia, falamos sobre isso em Grécia, mas é interessante entender que quando a gente fala que a gente está tendo cidades-estados, a gente está dizendo então que nós temos cidades ali que são independentes para organizar vários fatores. A questão da política, a questão da economia, a questão militar. Então, dentro da Grécia, cada cidade resolvia a maneira de organizar. A gente vai ter então ali a cidade de Atenas organizando seu exército de um jeito, de Esparta de outro, de Tebas de outro, né? Cada um vai cobrar imposto de uma maneira, cada um vai poder então colocar também a forma de gerir a cidade de maneira diferente. A gente sabe que Atenas vai passar por uma democracia, por exemplo, algo que nunca vai acontecer em Esparta, dentre outros fatores. Mas é importante vocês terem essa ideia aí, que cada cidade pode ter, então, sua autonomia para organizar, ou seja, ela é independente para poder fazer isso daí. Tranquilo, gente? Um outro fator importante para falar sobre a questão das cidades-estados, gente, é que quando essas cidades elas vão crescendo muito, a gente vai ter ali uma população que vai ficando cada vez mais à margem dela e que não consegue ver bem dentro dessa cidade-estado. Então, algo muito comum que aconteceu na Grécia foi a diáspora, né? As famosas diásporas gregas, os gregos saindo de suas cidades-estados, indo formar outras cidades-estados em outros locais. Isso aconteceu bastante, por causa, a gente vai ter aí principalmente a aristocracia comandando essas cidades-estados, então a gente vai ter aí as pessoas saindo de um lugar, indo formar outros, né? Outras cidades-estados, vai acontecer. E isso é extremamente importante para o comércio, né? De abastecimento de grãos e outros gêneros alimentícios, né? E também para o desenvolvimento de moedas, né? As moedas passam a ser fundamentais. Se eu estou fazendo comércio de um local distante do outro, eu preciso de alguma coisa que consiga unir essas duas localidades. A moeda vai ser esse fator de troca que vai possibilitar com que essas ações comerciais aconteçam, beleza? Bom, vamos falar agora mais especificamente das duas principais cidades-estados gregas, né? Atenas e Esparta. Começando em Atenas, gente, a gente tem que lembrar que Atenas é uma cidade-estado construída num local próximo ao mar e de solo extremamente pobre, né? Isso vai fazer com que desde o início da colonização de Atenas, a gente tenha aí uma agricultura pequena, né? Quase não vamos ter produtos agrícolas sendo explorados em Atenas. A gente vai ter só o vinho e o azeite, principalmente sendo explorado nessa região, que é o que o solo permitia, enquanto eles são extremamente dependentes do comércio com outras localidades. Como lá é cercado pelo mar, tem ótimos portos naturais, os atenienses desde cedo vão começar então a fazer trocas comerciais através do mar. Então eles vão aprimorar bastante a navegação desde o início da colonização de Atenas, tá? E isso é muito importante vocês terem também na cabeça. Nós vamos falar daqui a pouco a diferença em relação a Esparta. Atenas passou por 4
tipos de governos políticos diferentes, formas políticas diferentes. A gente vai ter a monarquia, a aristocracia, tirania e democracia. Dentro dessas quatro, gente, a gente já falou sobre todas elas, mas a mais importante, vocês têm que conhecer também, principalmente para a gente hoje em dia, é o conceito de democracia. A democracia ateniense ela é muito válida, principalmente porque ela vai ser a primeira experiência onde a gente vai ter participação de cidadãos na cidade. Aqui eu tenho que falar com vocês mais uma vez que é extremamente importante, né? Democracia ateniense não é democracia para todo mundo. Ela é uma democracia extremamente restritiva. Poucas pessoas participavam dessa democracia. Somente homens maiores de 18 anos, nascidos em Atenas e filhos de pai e mãe ateniense. Então, escravo não é cidadão, mulher não é cidadão, estrangeiro não é cidadão. Então, é bem restritivo nesse ponto. Mas, ainda assim, é o primeiro regime que a gente vai ter aí na Idade Antiga que vai permitir uma participação de um número maior de pessoas, tá? E essa democracia ateniense ela é bem diferente da nossa. Por quê? Porque a democracia em Atenas ela é direta. Todos os cidadãos participam. Nas deliberações políticas, nas decisões do que se fazer, todo mundo ia para a praça pública em Atenas e participava do debate, tinha direito a voto, a falar. Diferente de hoje. É impossível no Brasil, por exemplo, gente, todo mundo ir participar diretamente de uma votação no Congresso Nacional. Imagina 150 milhões de pessoas querendo falar e votar ao mesmo tempo? Impossível, né? Então, em Atenas, a gente vai ter uma democracia direta, onde todos os cidadãos participam, votam, têm direito à fala. E hoje em dia nós temos uma democracia representativa. Nós escolhemos os nossos representantes e eles lá fazem as votações, fazem as deliberações sobre os temas que eles acham importantes, tá? Em Atenas, a gente já falou sobre a pirâmide social deles. Nós temos aí, no topo, os eupátridas, né, que são os proprietários de terra, as pessoas mais ricas de Atenas. Nós vamos ter os demiurgos, que são os pequenos comerciantes, os agricultores. A gente vai ter os metecos, que são pessoas que têm função extremamente importante nessa sociedade, né, inclusive comercial, só que eles são estrangeiros, então eles não são cidadãos. E a gente vai ter os escravizados, né? Dentro de determinado momento a gente viu aí que Atenas vai passar por uma revolução, o Solon, os Clístenes, eles vão fazendo modificações, até que a gente vai ter os eupátridas e os demiurgos podendo participar da política em Atenas. Metecos escravizados nunca, tá, gente? Agora, mesmo dentro de eupátridas e demiurgos, tem aquela limitação que eu já falei para vocês. Beleza? Falamos também sobre a questão aí em Atenas, a gente vai ter o ostracismo, né? Quem fosse contra a democracia em Atenas era obrigado a sair de Atenas e ficar no exílio por pelo menos 10 anos, né? Era uma forma que eles tinham para tentar controlar e respeitar um pouquinho aí a democracia ateniense, né? Fazer com que as pessoas não fossem contra a democracia ateniense. Beleza. Vamos falar um pouquinho sobre Esparta agora. Esparta já tem um modelo completamente diferente de Atenas, né? Tanto na forma política quanto na forma de organização social de sua cidade-estado. Primeiro, enquanto Atenas a gente vai ter um desenvolvimento interessantíssimo. Desde criança, os homens, os meninos são treinados para serem cidadãos, eles estudam política, estudam arte, estudam história, tem uma busca pelo conhecimento da ciência. Em Esparta, não. Em Esparta, desde novo, os homens são treinados para ações militares. Os meninos em Atenas também são, mas é uma parte da formação dele, diferente do que em Esparta. Em Esparta o foco é totalmente militar, né? E em Esparta a gente vai ter uma aristocracia comandando a cidade. Uma aristocracia que a gente vai chamar de diarquia. Por quê? Porque a gente vai ter 2 reis. Cada rei aí vai ter uma função importante. Geralmente a gente vai ter aí os dois reis vindos das 2 famílias mais ricas de Esparta. E a gente vai ter os reis comandando funções principalmente religiosas e militares, administrativas. Então a gente vai ter os reis dividindo essas funções aí que são extremamente importantes, né? Os espartanos, os nascidos em Esparta, então, têm essa formação militar, tem essa preocupação extremamente interessante e tem uma diferença em relação à geografia de Atenas, por exemplo. Esparta é longe do mar e, diferente de Atenas, tem um solo bem fértil, né? Isso facilita bastante o desenvolvimento da agricultura naquela região. Então o que vai acontecer? Esparta vai utilizar muito aí dos seus servos, dos ilotas, né, para desenvolver a agricultura na região, enquanto o comércio com outras regiões não é tão forte quanto Atenas fazia, por exemplo. Então são diferenças extremamente importantes, tá?
Queria comentar só um pouquinho que os escravizados em Atenas são importantes para também manter aquela sociedade funcionando. As obras públicas, os carregamentos dos portos para a cidade, né? Enfim, eles têm uma função importante, assim como os ilotas têm também em Esparta. Os ilotas têm essa função também de cuidar da agricultura, servir para as famílias mais ricas nas casas delas, dentre outras funções. Tá? Já que eu já falei dos ilotas, vamos falar sobre os 3 grupos sociais de Esparta. O topo da sociedade são exatamente os espartanos, aqueles que se diziam descendentes dos fundadores da cidade, né? São os que dominam a aristocracia da cidade. Né? No meio aí dessa pirâmide a gente vai ter os periecos, que a gente vai dizer que são os homens livres, pequenos comerciantes, agricultores, né? Enfim, que tem uma função importante aí nessa cidade, mas que não tem direito à cidadania, não participam da política de Esparta. E por último a gente tem os ilotas, né? Que são servos que trabalham para os espartanos, que trabalham para a cidade de Esparta, fazendo essas construções, só que não são escravos, já falamos sobre isso. Eles estão presos à terra, então eles têm que trabalhar de maneira forçada, só que eles não podem sair do local onde eles estão. Eles têm que ser respeitados essa situação. Eles trabalham naquela localidade, tranquilo? Atenas e Esparta vão ter diferenças aí em relação ao grupo formação também de sua política. Enquanto Atenas vai ter, dentro da democracia, a gente vai ter alguns grupos, os grupos ali, por exemplo, o Areópago, a Eclés, a Bolha, Elié, já falei para vocês. Em Esparta a gente vai ter outros grupos participando aí, o grupo de anciãos, uma parte aí também vai auxiliar esses 2 reis, então a gente vai ter essa diferenciação entre elas. Mas é interessante vocês entenderem que são 2 modelos de funcionamento de cidades-estados da Grécia. Existem outros, né? Existem outras cidades-estados que vão ter modelos diferentes, mas são os 2 mais famosos, vamos dizer assim, os 2 mais estudados e que são bem interessantes a gente conhecer dentro da nossa aula. Beleza, gente? Vamos falar rapidinho então sobre o capítulo sobre sociedade e cultura, né? A gente já vai debater ele mais depois. Vamos falar rapidinho, passar alguns pontos importantes. A gente viu que dentro da Grécia as mulheres vão ter um papel diferente em cada cidade e estado, né? Em Esparta elas vão ter uma criação também, por exemplo, voltada para o cuidado do corpo físico. Afinal de contas elas eram geradoras de homens espartanos. Em casos de guerra elas também poderiam assumir o exército espartano, participar do exército espartano, né? Enquanto em Atenas as mulheres tinham funções extremamente diferentes. Elas ficavam em casa, cuidavam da família, das questões domésticas, da costura, enfim. Então a gente vai ter uma diferença entre o espaço que as mulheres vão ter nessa sociedade, já falamos bastante. Os gregos são politeístas, acreditam em vários deuses, né, gente? Já falamos sobre isso. Falamos sobre alguns deles, vocês fizeram até um TE conhecendo mais sobre Zeus, Afrodite, Hefesto, Eros, dentre outros, né? Inclusive tem alguns deuses gregos que vocês criaram que ficaram ótimos, meninos. Adorei. Teve alguns ali que ficaram fantásticos. Tanto o desenho quanto a história que vocês criaram. Ficou muito bom mesmo. Adorei a atividade de vários de vocês aí. Falamos sobre a importância do teatro, né, da comédia, do drama. Falamos também sobre as Olimpíadas que surgiram na Grécia, sobre o desenvolvimento da medicina, o cuidado com cuidados básicos, como lavar a mão, o descobrimento de alguns fatores importantes, a arte grega, sobre os vasos, as cerâmicas, né, as esculturas, e também sobre a escrita da história de uma maneira geral, que nós vamos debater muito mais sobre esses temas aí nas nossas próximas aulas. Quero fazer com vocês então agora a correção aí do simuladinho que vocês fizeram. Eu vou lendo aqui as questões pra gente comentar, tá, gente? Acompanha comigo, ó. Aí tem a primeira questão de história, é uma imagem de um teatro grego, né? A fotografia apresenta o Odeão de Herodes Ático, antigo teatro grego localizado na cidade de Atenas. Com base na imagem, é possível afirmar que os antigos teatros gregos eram construídos com material de baixa qualidade, o que não permitiu que continuassem a ser utilizados? Errado, né, gente? Tanto que esses teatros gregos, muitos deles existem até hoje. E alguns deles são ainda utilizados como teatro, tá? B. Longe das cidades para não causar tumulto. Não, esses teatros eles têm que ser próximos das casas das pessoas, né? Então eles são em locais públicos, próximos a todo mundo, para que todo mundo tenha acesso. Tá errado também. C. Em semicírculo, para permitir que os espectadores conseguissem assistir e ouvir as apresentações. Perfeito. Eles têm uma preocupação muito grande com a questão da acústica. Todo mundo conseguia assistir, né? Então a gente vai ter um semicírculo crescendo, as pessoas vão ficando em arquibancadas cada vez mais altas. E também a questão da acústica, que é extremamente importante para todo mundo escutar. Então a C está certa. D. De acordo com o tipo das peças que seriam encenadas, as tragédias ou as comédias. Não, os teatros eles eram feitos independente do estilo que vai ser lá. Na verdade, todos os estilos eram feitos em todos os teatros da Grécia Antiga. Essa foi a questão que mais a gente acertou, né? A gente teve um número de acerto bem interessante. Mais de 80% das pessoas acertaram essa questão, tá?
A questão número 2. Em Atenas, todos os cidadãos participavam das práticas políticas. No máximo, 20 mil cidadãos reunidos em assembleia constituíam a comunidade política de Atenas de Péricles, e eram eles que, por meio do diálogo e da persuasão, votavam e deliberavam os negócios públicos. Lembremos, entretanto, que cidadãos eram apenas os homens gregos e livres, e só eles tinham direito a essa democracia. A participação política em Atenas acontecia de forma livre, sendo que todos os residentes da cidade se reuniam na assembleia? Lógico que não, né? Falamos, mulheres podiam participar? Escravo? Estrangeiro? Então tá errado. B. Para garantir o controle das cidades e estados gregos? Não. Em Atenas se deliberava sobre o que acontecia em Atenas, não nas outras cidades e estados. Então tá errado também. Por meio do voto representativo, pois os cidadãos escolhiam seus representantes. Gente, errado. Em Atenas, todos os cidadãos participavam. Então é uma democracia direta. Muita gente marcou essa alternativa aí, a C, tá errada. Aonde que a gente tem democracia representativa? Aqui no Brasil, né? A maioria das democracias do mundo são representativas hoje em dia. Na Grécia Antiga, não, ela era direta. D, de acordo com as restrições sobre quem era considerado cidadão. Isso, né? Só podia participar quem era cidadão, o que era bem restritivo naquele período. Essa aí, um pouco mais da metade acertou, mas muita gente errou, né? Então vocês fiquem atentos em relação aí, principalmente à democracia representativa e democracia direta. Tem uma diferença importante entre elas aí, tá? Questão 3. O texto apresenta características da educação espartana. Os filhos dos espartanos não tinham por domésticos, escravos ou assalariados. Licurgo proibiram. Ninguém tinha permissão para criar e educar o filho a seu gosto. Quando os meninos completavam 7 anos, ele próprio os tomava sob sua direção. Arregimentava-os em tropas, submetia-os a um regulamento e a um regime comunitário para acostumá-los a brincar e trabalhar juntos. Na chefia, a tropa punha aquele cuja inteligência sobressaía e que batia com mais arrojo. Este era seguido com os olhos, suas ordens eram ouvidas e puniam sem contestação. Assim sendo, a educação era um aprendizado de obediência. Com base no texto, é correto afirmar que a educação dos homens espartanos era voltada principalmente para a formação dos filósofos? Errado, né? A gente vai ter uma preocupação com a formação da filosofia em Atenas. Esparta, não. B. Organização de debates políticos? De maneira alguma, né? Em Esparta, a gente praticamente não vai ter debate político. Só a aristocracia vai comandar. Então não existia debate político. Errado. C. Constituição das profissões? Errado também. Em Atenas, os espartanos eles eram feitos para ser guerreiros. Eles eram militares. Então está errado também. E D. Criação de futuros guerreiros? Certíssimo. A opção de Esparta, a gente lembra de Esparta, educação em Esparta, formação militar, tá? Então essa é a D. A gente teve um número próximo de 80% de acerto, mas podia ser melhor ainda, né? Muita gente colocou a informação de filósofos, errado, tá, gente? Isso não acontece em Esparta. Vamos para a questão 4. A pintura apresenta uma cena mitológica do Egito Antigo. E aí tem uma cena, né, de uma pintura, então, que vai mostrar principalmente o rio Nilo aí. Cena mitológica do Egito Antigo com Deus e Faraó. A imagem retrata os deuses e o Faraó navegando por um rio. Pode-se afirmar que esse rio era importante para o Egito Antigo. Por quê? A. Possibilitou o surgimento da civilização a partir da prática da agricultura. Certíssimo, né? O rio Nilo vai mostrar exatamente isso. Vai possibilitar, então, que os egípcios, eles formem uma civilização exatamente por causa do rio, né? Então, eles vão desenvolver ali diques, irrigação, o que vai propiciar o crescimento das cidades, aquelas construções maravilhosas que a gente discutiu na nossa última aula. B. Pouco contribuiu para o desenvolvimento de técnicas agrícolas. Exatamente o oposto, né? C. Comprova que os grupos humanos pouco interferiram no ambiente natural. Errado. Construção de dique, irrigação e outras intervenções mostram que os humanos interferiram sim nesse ambiente natural. Então está errado também. D. Foi fundamental para a locomoção, facilitando a prática do comércio. Meninos, essa questão que muita gente marcou, eu até entendo a dúvida de vocês em relação a isso. O rio Nilo ele é fundamental para a locomoção e para o comércio. Só que a imagem ela não mostra exatamente isso, né? Ela vai mostrar o desenvolvimento da agricultura. Então, além do conhecimento que vocês têm, que a gente aprendeu na sala de aula, é importante também vocês prestarem atenção na imagem. Muita gente marcou a letra D, mais de 20% dos alunos erraram por causa disso, né? A resposta estaria certa se fosse outra imagem. Como a imagem está mostrando outra questão, só a agricultura, a D está errada e a resposta certa é A, né? Essa aí a gente teve
quase 60%, um pouquinho menos de 60% acertando essa questão aí, tá? Fiquem atentos também em relação a isso daí, é importante para as próximas aulas. E a última questão aí é sobre escrita na Mesopotâmia, né? A imagem é uma representação de um escriba da antiga Mesopotâmia. A principal característica da escrita entre os povos da Mesopotâmia é o fato de a escrita suméria utilizar cada símbolo para representar um som. Errado, não é assim não. B. A escrita cuneiforme utilizar símbolos desenhados com a ajuda de uma cunha em placas de argila. Falamos bastante sobre isso, certíssimo, né? Falamos sobre isso quando estudamos, falamos na nossa aula de revisão dessa semana, então resposta correta é a letra B. Vamos ver as outras. C. Apenas os sacerdotes dominaram a escrita, o que a manteve restrita aos textos religiosos. Quem faz escrita, gente, não é sacerdote, é escriba, tá? Então tá errado. D. A escrita cuneiforme será apenas uma versão dos hieróglifos egípcios, que eram muito mais antigos. Errado. Os historiadores já descobriram que a escrita na Mesopotâmia e no Egito elas vão surgir aproximadamente no mesmo período, tá, gente? Então não vai ser cópia do outro, não. Eles vão surgir mais ou menos ao mesmo tempo. Então essa resposta é a letra B. A gente teve um acerto de 60% nessa questão, mas podia ser melhor, né, gente? Então eu quero que vocês fiquem atentos aos simulados que vocês estão fazendo, às atividades, ao TF, fiquem muito atentos em relação a isso tudo, tá? Quem tem dúvida, pode mandar para mim no Positivo On, e-mail, YouTube, que eu respondo para vocês. Tá bom, gente? Até a nossa próxima aula, então. Tchau, tchau.